Bem-vindos, amantes do autoconhecimento, a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos explorar uma das filosofias mais profundas e práticas que a humanidade já conheceu, o estoicismo. Uma filosofia que, apesar de ter mais de 2000 anos, ainda oferece respostas poderosas para muitos dos desafios que enfrentamos na vida moderna. O estoicismo é uma filosofia prática. Ele foi desenvolvido, pelos antigos gregos e romanos e se concentra em viver em harmonia com a natureza e aceitar a realidade da vida com serenidade. Para os estoicos, a verdadeira felicidade não depende de condições externas, mas da nossa capacidade de cultivar a virtude e de controlar nossas reações diante do que não podemos mudar. Então imagine uma forma de viver onde as adversidades se tornam oportunidades de crescimento e onde o que importa é o seu caráter e não as circunstâncias. Vamos então iniciar essa jornada pelos princípios do estoicismo, explorando como ele pode nos ajudar a encontrar a paz, a força e sentido mesmo nas situações mais desafiadoras. Será que até mesmo no estoicismo a saída é para dentro? O estoicismo surgiu por volta de 300 antes de Cristo em Atenas com o filósofo Zenão de Cítio. Ele foi mais tarde desenvolvido por pensadores romanos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Esses filósofos, eles defendiam que viver de forma estoica significava alcançar a paz interior e a verdadeira felicidade, mantendo uma postura de aceitação e autocontrole diante das adversidades. Para os estoicos, a vida é uma mistura de eventos que podemos controlar e outros que estão completamente fora do nosso alcance. Enquanto a maioria das pessoas passa boa parte da vida tentando controlar o incontrolável, seja o clima, o comportamento dos outros ou até mesmo a passagem do tempo, os estoicos propõem uma abordagem diferente, aceitar com serenidade o que não podemos mudar e focar os nossos esforços no que está sob o nosso controle, nossas atitudes e reações. Como diz Marco Aurélio, em suas meditações, você tem o poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. E é exatamente isso que o estoicismo ensina. Cultivar a virtude, a sabedoria, a paz interior, como pilares de uma vida plena e de muita realização. Um dos princípios mais marcantes, do estoicismo é a ideia de aceitar serenamente o que está fora do nosso controle. Essa prática estoica chamada de dicotomia do controle, nos desafia a separar com clareza
o que podemos e o que não podemos mudar. Mas o que isso realmente significa para nós? Então imagine que a vida seja como navegar em um barco. Há tantas variáveis que não controlamos. A força das marés, a direção do vento, até mesmo as tempestades inesperadas que surgem no horizonte. A maioria das pessoas passa a vida tentando remar contra essas forças, lutando para mudar aquilo que é impossível. Mas para os estoicos, a verdadeira habilidade está em dominar o leme, ao invés de lutar contra o mar, né? Em outras palavras, eles acreditavam que a sabedoria está em focar no que realmente está sob o nosso controle, nossas próprias ações, nossas escolhas e principalmente as nossas reações. Quantas vezes ficamos presos em pensamentos sobre o que os outros vão pensar ou em como podemos alterar coisas que já passaram? O estoicismo nos faz uma pergunta direta e poderosa. E se ao invés de tentar controlar tudo, aprendermos a lidar com o que está ao nosso alcance? Esse pensamento, você sente que lhe traz um senso de liberdade? Foi assim que Epicteto, né, um dos grandes mestres estoicos, viveu. Ele nasceu escravo e, apesar das condições extremamente limitadas e desafiadoras, ele encontrou na prática estoica a verdadeira liberdade. Epicteto nos ensina que a paz interior não depende de circunstâncias externas, mas de como escolhemos responder a elas. Para ele, as pessoas realmente livres não são aquelas que têm tudo o que desejam, mas aquelas que sabem controlar a si mesmas, independente das circunstâncias. Então vamos aplicar isso na prática, né? Imagina que você, quem sabe, está preso em um congestionamento, atrasado para uma reunião importante. E aí, como você reage? O estresse e a irritação surgem facilmente em você? Então, o estoicismo nos lembra que o trânsito está fora do nosso controle, né? Nessa situação, a única coisa que está sob o seu poder é a sua resposta interna. Respirar fundo, se acalmar e talvez até usar o tempo para uma reflexão, ou quem sabe até mesmo ouvir esse podcast aqui. Assim, o estoico, ele não se estressa com o que ele não pode mudar. Ele aceita e transforma a situação com base na sua própria atitude. Essa prática nos ajuda a ver a vida como uma perspectiva, como uma nova perspectiva. Ela nos permite escolher nossos pensamentos e emoções ao invés de sermos levados pelo turbilhão de eventos ao nosso redor. É libertador perceber que, ao focar no que podemos mudar, encontramos uma serenidade que nada externo pode tirar da gente. Para os estoicos, a felicidade verdadeira não vem de prazeres passageiros, riquezas ou sucesso material, mas da prática da virtude. Eles acreditavam que viver bem significa ser uma pessoa íntegra, justa e corajosa,
independente das circunstâncias ao redor. E que, ao cultivar a virtude, encontramos uma paz duradoura que nenhum bem material pode proporcionar. Esse conceito é personificado perfeitamente pelo imperador Marco Aurélio, que foi um dos maiores exemplos de aplicação do estoicismo, né? Marco Aurélio era o homem mais poderoso no seu tempo, mas ele vivia sua grandeza não no poder ou nas riquezas, mas em sua capacidade de viver com virtude. Em suas meditações, ele escreveu para si mesmo: lembre-se de que não importa o que os outros fazem, você deve viver de acordo com os seus princípios. Para Marco Aurélio, pessoal, a virtude significava viver em harmonia com a natureza e consigo mesmo. Ele entendia que o ser humano atinge seu potencial quando age com integridade e honra, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que o mundo esteja desmoronando ao seu redor. No estoicismo, a virtude é como uma âncora. Ela nos mantém firmes, não importa a força das marés ao nosso redor. Quantas vezes você se depara com escolhas que muitas vezes desafiam os seus valores, né? Situações em que é genuinamente tentador agir de uma maneira que você sabe que não está alinhada com aquilo que você acredita. Os estoicos, eles nos ensinaram que é nesse momento que temos a chance de nos aproximar da verdadeira felicidade, né? Uma felicidade que ela não é temporária, mas uma paz que vem da integridade. Na prática, isso significa que para os estoicos, né, o sucesso não está nas conquistas externas, mas na qualidade das nossas ações. Sêneca, outro grande filósofo estoico, dizia que é impossível viver sem ser bom. Ele defendia que cada ação, por menor que fosse, deveria refletir a virtude ao invés de perseguir o prazer, o prestígio e o mundo material. Sêneca acreditava que o verdadeiro triunfo era de agir com bondade, coragem e sabedoria, vivendo plenamente alinhado com os nossos princípios. Então imagine que você está enfrentando uma situação difícil no trabalho, onde há uma pressão para tomar uma decisão que contraria os seus valores, e o que você faz? A resposta estoica é simples. Você age de acordo com a sua natureza, mesmo que isso signifique ir contra a corrente, mesmo que esteja desconfortável. Essa integridade é a essência da felicidade para os estoicos, porque é um tipo de paz que não pode ser corrompida, vamos dizer. Então, a verdadeira questão que o estoicismo, né, nos propõe é o que estamos dispostos a fazer para viver em paz com nós mesmos. O que realmente importa não é o que temos ou alcançamos, mas como agimos e como somos. Quando colocamos a virtude em primeiro lugar, encontramos uma felicidade que é duradoura e independente das circunstâncias externas. Um terceiro pilar do estoicismo
é a aceitação da morte e da impermanência da vida. À primeira vista, pode parecer até algo meio sombrio, né? Mas para os estoicos, a lembrança da finitude, né, é uma ferramenta para a valorização da vida. Eles chamavam essa prática de memento mori. Lembre-se de que você é mortal. Tá, mas por que essa prática, né, é tão importante? O estoicismo, ele nos ensina que ao reconhecer a impermanência, tornamos mais conscientes do valor do presente. Ao lembrar que o tempo é finito, somos encorajados a viver com mais propósito e intenção. Esse pensamento, ele está longe de ser negativo, tá? Ele é visto pelos estoicos como um convite para uma vida mais plena. Marco Aurélio mesmo escreveu: não haja como se tivesse 1000 anos para viver. A morte está ao seu lado. Seja bom para hoje. Né? Para ele entender a finitude era um chamado à ação, uma forma de viver com autenticidade e intensidade. Então pensa quantas vezes adiamos coisas importantes, esperando o momento certo. O estoicismo nos desafia a refletir. E se esse momento fosse agora? E se o verdadeiro sentido estivesse em aproveitar o presente com plenitude? Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade é encontrada quando perdemos o medo da morte. Eles viam a mortalidade como uma oportunidade de focar, né, no que realmente importa. Já Sêneca, né, outro grande pensador estoico, disse: a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la. Ao invés de temer o fim, Sêneca nos encoraja a perceber que o tempo é o recurso mais precioso que temos e que cada dia nos oferece a chance de viver em alinhamento com os nossos valores mais profundos. Na prática, isso significa que para os estoicos, uma vida bem vivida é uma vida de presença, né? Por isso, né, ao invés de temer o que está por vir, ele nos incentiva a acolher cada momento e fazer o nosso melhor com o tempo que temos. Em um mundo onde estamos constantemente planejando o futuro ou presos no passado, o estoicismo nos convida a viver com mais presença e gratidão. Então, se soubéssemos que o tempo é limitado, o que realmente iríamos valorizar? Talvez seja a hora de parar, de esperar o momento ideal e começar a agir. O estoicismo nos lembra que o verdadeiro sentido está em viver o presente, o agora, em dar valor ao presente, e você faz isso estando inteiramente consciente, né, de cada escolha que você está fazendo. Chegamos ao ponto mais transformador do estoicismo, né? O que essa filosofia pode nos ensinar sobre viver uma vida de paz e resiliência nesse nosso mundo moderno? Em uma época marcada por tantas incertezas, ansiedades e distrações, o estoicismo nos oferece um caminho para encontrar a serenidade e uma forma de nos mantermos firmes diante das adversidades. Os estoicos nos ensinam que, mesmo que não possamos controlar o mundo, né, o mundo ao nosso redor, sempre temos o poder de escolher a nossa atitude perante a eles.
Quando compreendemos essa verdade, né, paramos de nos sentir como vítimas das circunstâncias e passamos a ser protagonistas da nossa própria história, né? Não importa o que aconteça, né, seja uma dificuldade no trabalho, um conflito pessoal ou até mesmo um desafio de saúde, o estoicismo nos mostra que, ao agir com virtude e foco no presente, encontramos a força para superar qualquer obstáculo. Então, imagine o impacto disso em nossa vida moderna, né? Ao invés de sermos levados pelo estresse e pela pressão de corresponder a padrões externos, somos basicamente convidados a viver de acordo com os nossos valores e buscar a paz que vem desse autocontrole. É uma mudança de perspectiva poderosa, pois coloca a nossa felicidade e serenidade nas nossas próprias mãos. Marco Aurélio, mesmo sendo, vamos dizer assim, o homem mais poderoso da sua época, ele escreveu em suas meditações algo muito interessante. Ele disse: a verdadeira força não está em controlar o que acontece ao nosso redor, mas em controlar o que acontece dentro de nós. Né? Ele entendia que a paz interior vem de uma lente tranquila e de uma alma em harmonia com os seus próprios princípios. Na minha opinião, essa é a grande recompensa que o estoicismo nos oferece. A sabedoria de que não são as circunstâncias externas, mas o nosso caráter, as nossas escolhas e principalmente a nossa paz interior. Então, vivendo de uma forma estoica, podemos desenvolver uma certa resiliência que nos permite enfrentar qualquer tempestade com calma, sabendo que a nossa serenidade é inabalável, pois ela vem de dentro, né? O estoicismo, ele nos ensina que a verdadeira liberdade é não sermos controlados pelo que está fora de nós. Em um mundo onde tantos buscam a felicidade em fatores externos, né, como sucesso, status, aprovação, o estoicismo nos lembra que a paz e a felicidade são um estado interno que ninguém pode tirar de você. Quando nós adotamos essa, vamos dizer assim, essa visão estoica, conseguimos perceber que a vida pode ser, sim, simples, leve e profundamente significativa, mesmo nos momentos mais difíceis. E essa é a grande lição final do estoicismo, que a serenidade e a nossa força vem de dentro, e que viver bem é viver com virtude e propósito, mesmo diante das adversidades da nossa vida. Galera, muito obrigado por nos acompanhar nesses nossos episódios. Eu espero que essas lições inspirem você a encontrar mais paz, mais resiliência e propósito no seu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, por favor, confira também os nossos episódios passados e as nossas práticas de autoconhecimento e filosofias de vida, onde nós exploramos caminhos para uma vida mais equilibrada e significativa. Até a próxima e lembre-se, a força verdadeira é aquela que vem de dentro.